Olá, senhoras e senhores, amigos e amigas. Aqui no meu canal eu falo sobre o novo caminhar em consciência e espiritualidade, rejuvenescimento das células através das alimentações quânticas, o amor incondicional, indo da terceira para a quarta e quinta dimensão o mais rápido possível, assim que os seres humanos se conscientizarem que tem que elevarem em amor, perdão, gratitude, fraternidade, compaixão. Essa noite eu dormi muito bem na minha cama maravilhosa que estava em Nova York, que eu mandei vir para este apartamento onde eu estou no Rio de Janeiro. Deitada nessa cama, como tudo é energia, essa cama tem as minhas energias, as energias da minha filha, energias maravilhosas da nossa época de Nova York, que foi linda. Tudo que a gente pensa que está parado, que é duro, que é compacto, que não tem vida, tudo tem vida, tudo é feito de átomos. Se nós tivéssemos velocidade para enxergar como os seres de outras dimensões têm, nós veríamos que essa cama não é uma madeira dura sem vida. Ali tem uma história de vida. Então eu estive lembrando da minha vida e eu resolvi fazer umas perguntas à sociedade brasileira. Aqui no Brasil nós sabemos que a sociedade nesse planeta Terra é assim, mas no Brasil mais ainda. As mulheres sempre são perdedoras. Elas nunca são vitoriosas. As mulheres sempre são acusadas de tudo que acontece. E os homens no poder, ainda mais aqueles que têm poder e que têm isso daqui, e também cargos, eles fazem o que querem com as mulheres. A minha vida inteira eu sofri assédio nos hospitais que eu trabalhava. De cargos importantes dos diretores, eles me faziam me transferirem para eu ficar calada. Aí me botavam num hospital que era no meio de uma favela, como o da Jacarezinho, por causa de um diretor que entrava no meu quarto no meio da noite. E eu saí um dia gritando com ele pelo hospital afora. Então, a vida de uma mulher no Brasil não é fácil. A vida de uma mulher que cria um filho sozinha no Brasil não é fácil. A vida de uma mulher que descobre quem o homem é e não quer mais ficar com ele não é fácil. Mesmo que ele não tenha cargos políticos, são os cargos da corrupção. Então, essa noite eu estava pensando que no caso do anjinho, daquele anjinho lindo, a babá está sendo massacrada pelas mídias todas, de todos os níveis, como se ela fosse a única culpada. Aí, como eu tô vendo que estão massacrando uma babá por ela ser babá, e ela foi a que mais tentou salvar a vida e a situação. Então, aí eu comecei a questionar tudo que eu não estava acompanhando esse caso. Eu não queria sofrer. Mas chegou num ponto que eu estava me colocando no lugar daquela criancinha, porque todos nós temos uma criança dentro de nós. E quando eu me colocava no lugar dela, eu imaginava o tanto que ela sofria. E sem ninguém acreditar nela, eu vejo que as crianças... Aí eu fui lembrando da minha infância, nem sempre a gente acredita nas crianças, como às vezes não acreditavam em mim. Mas, queridos amigos e amigas, senhoras e senhores, a babá sendo massacrada é que me despertou para vários fatos. Eu não gosto que cuidem do meu cabelo, como eu falei para vocês, eu não sou mulher de ir em salão de cabeleireiro, porque eu faço meu cabelo, que eu sempre trabalhei muito, eu não tinha tempo para ficar em salão de cabeleireiro. E o principal, eu vou dizer agora, não gosto que coloque a mão no meu cabelo, nem que façam as minhas unhas. Se eu faço cirurgia, como eu não vou saber fazer as minhas unhas? Porque isso são trocas de energia. A pessoa que coloca a mão no nosso cabelo, a gente tem que confiar muito nela, a gente tem que entregar as nossas energias, porque os cabelos têm muitas energias.
Quando uma pessoa está ficando doida, a primeira coisa que ela faz é cortar os cabelos. E quando as pessoas chegam na prisão, geralmente eles cortam os cabelos. E não sei se ainda fazem isso. Tem um filme, A Anne e os Lobos, que era uma governanta que, quando ela descobriu o que acontecia naquela casa, que ela foi trabalhar, levaram ela para o matagal, cortaram os cabelos dela primeiro e depois a mataram. Então, as pessoas que vão no salão de cabeleireiro, elas não vão no salão somente por vaidade. Elas vão porque elas precisam de carinho, elas precisam sentir que alguém está cuidando, que alguém está acariciando as energias dos cabelos. Aquelas pessoas que entregam as mãos para fazerem as unhas, elas estão pedindo alguém que segure na mão delas, às vezes. Não é só por vaidade. Eu tenho uma amiga que ela está em lockdown e não consegue sair com medo da coroinha. Quando a mãe dela morreu, ela era minha paciente, eu gostava muito dela, da mãe. Então, a mãe estava morrendo, morava aqui em Ipanema. Quando a mãe estava morrendo, quase morrendo, que o médico estava lá dizendo que não tinha mais jeito, ela correu para o meu consultório e falou: eu vim ficar aqui com você, porque a minha mãe está morrendo e eu não consigo ficar lá, então eu vim ficar com você. Eu abracei ela e fiquei abraçada com ela até ela se acalmar. Por quê? Ela confiava em mim de eu tratar os dentes. E quando você confia num ser que vai tratar os teus dentes, é porque você está dando a boca, que é o sinal do amor, em confiança para a pessoa tratar de você. Então, na hora da morte da mãe, ela foi me pedir socorro. Ela poderia ter ido no cabeleireiro também, porque um cabeleireiro não é só um cabeleireiro. O cabeleireiro é tipo um psicanalista para muitas das mulheres que não pagam um psicanalista, não pagam um psicólogo e vão para o cabeleireiro para aumentar a autoestima e para falar da vida, que no salão de cabeleireiro tem muita fofoca, mas as pessoas têm umas que gostam de ir justamente para se abrirem, para conversarem, para se exporem, até para resolverem problemas muito mais profundos e terem álibis no salão de cabeleireiro. Então, aquela mãe que eu esperei que ela não tivesse envolvida, vamos fazer uma pergunta. Eu não acompanhei caso a caso, mas talvez será que ela também não foi enganada? Será que ela não estava trancada em um cômodo? Será que ela não estava sendo enganada até o laudo sair? Será que ela não foi ludibriada? Porque eu já fui inúmeras vezes. Mas é que eu digo para vocês, eu tenho um grau de lógica, de pensamento, que eu fiz análise lacaniana que dá pra gente pensamento lógico. Eu estudei Freud, eu estudei a NLP. Eu estudei Marisa Peer, que é a hipnóloga mais famosa atualmente. Eu estudei Tony Robbins. E eu leio muito Augusto Cury e Deepak Chopra, que eu amo os dois. Então, eu sou um ser diferente, eu não gosto de perder tempo salão de cabelo. Eu não gosto que coloque a mão no meu cabelo, mas se você prestar atenção, toda hora eu coloco para me dar forças. Quem já morou em lugar muito frio sabe, como exemplo Nova York, que é muito frio no inverno. Você sai na rua de casacão, quando você chega e você vai tirar o casacão, faz aquele barulho de eletricidade do cabelo indo junto com o casaco. A eletricidade do cabelo é imensa. Nossos cabelos falam da nossa alma. Nossos cabelos falam, meu cabelo ele muda de textura de acordo com os sentimentos que estão na minha cabeça. Ele pode estar lindo, sedoso, maravilhoso, mas ele pode estar crespo e horroroso. Depende do que eu estou sentindo. Aqueles que não acreditam, testem. Que meu cabelo é natural, eu não faço nada nele. Então, depende do clima, depende dos meus pensamentos, das minhas emoções, é como é o meu cabelo. Então, aquela senhora que eu
chamei de ventre de pedra, eu me arrependo e peço desculpa a Deus. Peço desculpa a ela, peço desculpa a todas as mulheres, a todas as mães. Eu peço perdão e eu digo para ela as frases do Ho'oponopono. Sinto muito, eu te amo, me perdoe. Eu sou grato por você me fazer pensar que você pode ser inocente. Eu sou grato ao garotinho por me fazer pensar que a mãe dele, quando demorou 3 horas a voltar para casa, ela podia estar procurando a câmera para colocar no quarto. Ou então ela podia estar indo atrás dos advogados que agora apareceram. E quem sabe aquela selfie que ela fez foram os advogados que mandaram ela fazer e enviarem para eles irem acompanhando de longe o que ia acontecer com ela. Quem sabe se ela, no dia que foi fazer o ato final para o corpinho ficar aonde tem que ser, que eu não gosto nem de falar a palavra, ela foi maquiada, ela foi de cílios postiço, porque de repente ela tinha que fingir que não estava sentindo nada, ou estava ainda anestesiada, ou não sabia dos fatos reais. Nós temos que pensar o seguinte: a verdade só Deus sabe. Mas a verdade, quando é de Deus, ela sempre vem à tona, que demora 1 ano, que demora 2, que demora 10. Eu já fui acusada pelo pai da minha filha, só porque eu queria ver a minha netinha que estava aqui no Rio. E ele que não cuidou dela, que não deu nada, nem educação, nem instrução, nem nada. Eu fazia tudo sozinha porque eu ganhava bem e eu não queria atrapalhar a vida dele. Eu queria fazer da minha vida e da vida da minha filha uma vida de liberdade, de ser e de existir para nós duas e dar a ela a melhor educação com aquilo fruto do meu trabalho. Ele, quando ele viu que eu estava indo para ver a minha netinha, minha filha, ele rasgou o meu vestido no meio da rua e falou que ia dar queixa na polícia, que eu estava querendo invadir a casa do filho dele. E depois ele, não sei o que ele fez, e mentiu para eles que eu tinha agredido ele. Ele inverteu a história. Então, homem é capaz de fazer qualquer coisa quando uma mulher não quer ele mais. Eles são capazes de mentirem e fazerem barbaridades quando uma mulher diz não para eles, depois de ter sido apaixonada, depois de ter amado muito. Quando você diz não, porque você sabe que está sendo enganada, aí você passa a ser culpada. Queridos amigos e amigas, senhoras e senhores, eu não vou contar o fim da história, que é muito triste. É muito triste. Eu não vou contar porque o caso é que não sou eu que estou em questão. Que quem está em questão, para mim, é a babá, que está sendo massacrada pela mídia, grande, pequena, não importa. Estão massacrando a babá que tentou ajudar. E vocês que não sabem que os grandões fazem barbaridades contra nós mulheres frágeis. Eu era uma dentista. Eu era uma artista plástica que fazia exposição aqui e ali, saía nos jornais, era entrevistada na televisão e mesmo assim eu era massacrada. Imagina uma babá, imagina aquela mãe que pediu demissão do emprego. Eu não sabia que ela tinha pedido demissão do emprego. Ela pediu demissão do emprego para assumir o novo emprego. Ela ia ficar sem dinheiro, sozinha, sem ninguém. Então ela estava tentando, eu acho, salvar e ter provas. Porque sem provas, nós somos massacradas, nós mulheres. Eu tinha prova de uma garota que trabalhava em frente ao prédio onde isso aconteceu. Já tem bastante tempo isso. Ela e o dono do estabelecimento não quiseram depor ao meu favor. Vocês não têm noção do que eu passei na minha vida. As pessoas não têm noção do que eu passei na minha vida.
Então, eu penso o seguinte: graças a Deus, devido à minha força, à minha educação, meu caráter, eu consegui me livrar de todas as situações, mas ficaram sequelas. Ficaram sequelas. E as sequelas às vezes doem, porque estão ligadas à alma e ao espírito de uma mãe e de uma avó. Mas eu quero que vocês saibam que o meu caso já passou. Mas como mãe que sofreu, como mãe que foi feliz, como mãe que está fazendo assim um retorno ao passado para poder saber o que fazer de um futuro se ele existir. Na quinta dimensão, espero que as luzes venham rápido. Eu fiquei agora, eu estava antes me sentindo no lugar do garotinho, como se eu fosse a minha criança ali com ele. Então eu revi toda a minha infância. Nunca apanhei e nunca dei à minha filha um beliscão. Um dia eu dei um tapinha na perna dela porque ela não queria ir para a aula de inglês. Ela detestava ir para o curso de inglês. Ela falava: mamãe, eu já estudo inglês no meu colégio, para que eu tenho que estudar inglês? Aí eu falava: quando os 9 dedos for presidente do Brasil, eu não quero que você more aqui. Aí ela não quis. Quando eu dei um tapinha na perna dela, eu pensei: ela não quer ir, ela não vai. Aí eu trouxe ela de volta e cancelei o curso de inglês. Então, única vez, mas tem mães que espancam os filhos também. E às vezes os filhos gostam, aí desenvolve a síndrome de Estocolmo. Então, senhoras e senhores, amigos e amigas, a vida no planeta Terra, em terceira dimensão, o mal habita quase todas as mentes. A corrupção habita, está à prova agora nessa situação do governo sofrendo aquilo que os outros pecaram. Fizeram um esquema para que ele não tivesse nenhuma autoridade, apenas mandasse os bilhões. Agora estão querendo acusá-lo? Mesmo o Brasil está dando certo comparado com os outros países, e aqui foi um dos últimos a chegar a coroinha. Lá na Europa começou primeiro, nos Estados Unidos também. Estão acusando, e ele tem um exército atrás dele e 3 filhos homens. Tem um mais novinho. Então o mais novinho não conta para proteger a ele. Agora vocês imaginem uma mãe, uma babá, que não tem ninguém para protegê-las. Esses advogados apareceram. Ela fará um novo depoimento. Eu peço a Deus que ela seja inocente, que ela recupere um dia a paz, porque a vida dela a partir de agora será um tormento só. E a babá, que foi a única que mais trabalhou junto com a mãe, porque a mãe já provou que ela botou a câmera. O próprio pai do garoto já provou. A mãe levou ele no hospital no dia seguinte do problema da perna. A mãe foi obrigada, de repente, a fingir que estava do lado do mal, porque na verdade ela ainda nem sabia das verdades. Vamos pensar que os seres humanos que têm distúrbios de personalidade, eles são muito mais cruéis do que a nossa mente possa imaginar. Eu já dei plantão no hospital. Quando eu cheguei no Rio, novinha, lá em Irajá, no hospital de 3 andares, o diretor do hospital começou a me perseguir. Não podia fechar a porta do quarto das médicas e dentistas, não tinha fechadura. Falava que se numa emergência a porta não podia estar trancada. Eu dava plantão no sábado, não tinha outra do sexo feminino. Eu acordava com ele na beirada da minha cama, aí eu falava: o que o senhor está fazendo aqui? Assustada. Aí ele fala: vem ver se tá tudo bem. Eu falei: tá tudo bem, só por favor se retire que eu quero dormir. Aí ele começou a me dar carona, começou a me oferecer carro, começou a oferecer isso, começou a me oferecer aquilo. Eu pensei: como é que eu vou me livrar do diretor do hospital numa boa, sem ter problemas?
Aí eu fingia que não estava entendendo. Aí eu falava, obrigada, eu não sou órfã, eu tenho meu pai, mas eu não peço nada a ele, porque eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu consultório. Aí eu falei com um amigo meu, me abri com ele, ele falou, passa a pegar carona comigo mais cedo. Aí ele ficou com mais raiva que ele não conseguia me dar carona. Uma noite eu acordo com ele, passando a mão no meu cabelo. Eu levantei da cama, enfiei o dedo no nariz dele, e eu tenho 1,54 m, e ele tinha quase 2 metros de altura. Eu enfiei o dedo no nariz dele e comecei a gritar. Ele foi descendo as escadarias do hospital e eu gritando que nem uma louca, porque aquele dia foi o ápice da falta de decoro de um diretor de um hospital. Ele tinha cargos importantíssimos. Ele também era militar. Então, eu traumatizada, eu fiquei sem ir lá pedir um atestado médico. Quando eu voltei para ir pedir minha transferência para outro lugar e contar o que tinha acontecido, ele já tinha contado da maneira dele, que eu não quis nem saber qual era. Eu já tinha sido transferida para uma favela do Jacarezinho, que o hospital era um barraco de madeira no meio da favela. Então, quando você é inocente, mas você lida com poderosos que têm isso daqui, cargos, você é sempre culpada. Agora, eu sempre fui inocente e Deus sabe da minha inocência. E a verdade é de Deus. Que a verdade apareça. Que a verdade apareça urgente e que as pessoas parem de massacrarem a babá. E a mãe esperem, porque tudo na vida é uma história de vida. Depois eu soube que uma médica não foi dar plantão no sábado porque o marido avisou quem ele era. Ou seja, ele tinha uma história de vida, não era só comigo. Então, assim como está tendo uma história de vida provada, não tem uma história de vida da mãe com atos ignóbeis antes? Quem sabe ela estava trancada, sem celular? Quem sabe o que aconteceu naquela noite? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Ela ter ido no salão de cabeleireiro talvez fosse para criar energias, porque cabelo é energia. E se ela confiava na cabeleireira dela, ela estava querendo carinho, ela, em vez de ir com um psicanalista contar uma história, ela foi para o salão fazer o cabelo. Demorou 3 horas, por quê? Ela pode ter ido buscar um advogado. Aí a desculpa que ela estava no salão, então ele não iria se preocupar aonde ela estaria. Aí ela saiu do salão e foi procurar a Câmara e o advogado. Porque como apareceram os advogados? Eu não quero defender ninguém, eu não sei da verdade, eu só quero que as mentes se despertem e que saibam que tudo é energia. E que toda energia pode ser contaminada quando as pessoas tiverem uma taça de vinho maravilhoso, da melhor marca, francês, e tem uma taça de vinho que está estragado. Se misturar, todos ficam estragados. É isso que vocês têm que pensarem. Tudo que é contaminado, contamina aquilo que é puro. Contamina de várias maneiras, de vários teores, de várias proporções da contaminação. Então, eu, como mãe, eu vou falar para aquela mãe as 4 fases do Ho'oponopono. Sinto muito por tudo que está acontecendo na tua vida. Que me perdoe se eu pensei mal de você e se você é inocente. Eu sou grata de você fazer abrir a minha mente. O teu filho, como um anjo, despertou milhões de mentes nesse planeta. Foi como um anjo que veio à Terra para despertar as mentes humanas. Sinto muito, sinto muito. Eu sou grata por ter me despertado a mente essa noite. Eu digo que como ser humano, sabendo que você tem a centelha divina, que você é filha de Deus, eu te amo e me perdoe. E que todas as mães sejam perdoadas e que a babá
seja perdoada e entendida que ela lutou. Talvez ela não tenha contado para o pai, para evitar mal maior, achando que poderia tudo ser resolvido, porque as pessoas não são tão pessimistas. As pessoas pensam que tanta maldade não alcança a mente. As pessoas sabem que isso daqui está comandando a vida e está destruindo vidas, mas as pessoas acreditam nisso daqui. As pessoas acreditam que não é tão ruim assim, que é para o bem. São 6 bilhões 500 milhões de seres humanos do planeta Terra acreditando nas mentiras expostas à sociedade escravizada. Clica no sino, se inscreva no canal, reflitam e pensem que para despertar a consciência, às vezes nós temos que sofrer muito, como eu estou sofrendo. Muita gente está sofrendo como eu. Só Deus para salvar.